Она почти потеряла своих детей навсегда. Но в зале суда все перевернулось. Из слез отчаяния к предложению на крыше под звездами. Это история. Просто безумие. Смотрите, как любовь и сила семьи побеждают любую бурю. Nova York, final de janeiro. A chuva começou discreta à tarde, mas ao cair da noite desabou, como se o céu tivesse se partido em mil pedaços. O vento cortava como lâminas, chicoteando os rostos como golpes cruéis do destino. A cidade que nunca dorme parecia, naquela noite, prender a respiração. Em um canto esquecido do lado oeste, uma história nascia, sombria, intensa, impossível de ignorar. Dot sobe a marquise de uma padaria fechada e esquecida pelo tempo. Ila Carter encolhia-se contra o frio. Seus longos cabelos, encharcados, grudavam no rosto. Os braços finos tremiam ao segurar dois pequenos recém-nascidos junto ao peito. Gêmeos. Dois meninos frágeis, envoltos em cobertores gastos que mal protegiam do inverno. Nenhuma lágrima restava. Apenas um pensamento repetido, sufocante. Não consigo cuidar dos dois sozinha. Asterisk. Aos 23 anos, sem forças, ela olhava para um papel amassado. O endereço de uma mulher que um dia havia se oferecido para adotar um dos bebês. Não era escolha, era desespero. Não abandono por falta de amor, mas por acreditar que assim, ao menos um deles teria chance de sobreviver melhor. Ila baixou os olhos. Gale dormia em silêncio. Hater soluçava baixinho. Ela beijou as testas minúsculas, retirou dois cartões, com os nomes escritos, e os colocou com cuidado nos cobertores. Mãos trêmulas, braço estendido, pronta para deixar um deles na soleira da porta, quando faróis iluminaram a rua encharcada. Range Rover negro deslizou até o meio-fio. A porta se abriu. Passos firmes, caros, ressoaram sobre as poças d'água. Nathan Bennett. Trincheira cinza, postura imponente, mas o olhar, preocupado. Seu rosto, sempre calmo em reuniões de negócios, agora se transformava diante da cena. Uma jovem exausta, dois bebês indefesos e uma decisão que nenhum coração deveria suportar. O que você está fazendo? A voz saiu grave, sem julgamento, apenas carregada de inquietação. Ila ergueu os olhos. Vazios, suplicantes. Eu não quero, mas não consigo cuidar dos dois. Me desculpe. Nathan deu um passo à frente. Sem hesitar, retirou o próprio casaco e envolveu os ombros dela. Depois pegou um dos bebês com cuidado, como se fosse feito de vidro. Ninguém vai ser separado esta noite, murmurou mais para si do que para ela. Virando Dash-se para o carro, ordenou com firmeza. Marvin, ajude. Coloque-os dentro. Chame o médico agora. O motorista idoso saiu apressado. Não perguntou nada. Apenas cobriu Ila com outro casaco, ajeitou toalhas limpas sobre as cabecinhas frágeis e abriu a porta do carro. O veículo partiu veloz, sumindo sob a tempestade, deixando para trás o degrau vazio, onde uma família quase havia sido desfeita para sempre. Dentro do carro, silêncio. Ila abraçava um dos filhos com toda a força que lhe restava, o olhar perdido, mas por vezes pousando no homem ao lado. Ele não perguntou quem ela era, nem exigiu explicações. Apenas se recusou a deixá-la desistir. E lá fora, a chuva continuava a cair, como se quisesse apagar a dor daquela noite. Mas dentro dela, algo inesperado começava a florescer. Não vinha do aquecedor do carro, mas da presença silenciosa de compaixão, de um fio de esperança que Ila jamais tivera coragem de sonhar. O apartamento ficava no 28 Degrees, andar de um arranha-céu elegante, com vista para o rio Hudson. Espaçoso, mas acolhedor, iluminado por luzes douradas que refletiam em quadros abstratos pendurados nas paredes. Ao entrar, Ila teve a sensação de ter atravessado para um mundo ao qual não pertencia. Belo demais, distante demais de sua realidade.
Dot Marvin abriu a porta com rapidez, mas sempre cuidadoso. Nathan entrou primeiro, indicando que ela o seguisse. Hila apertou os bebês contra o peito, cada passo hesitante, como se tivesse medo de quebrar algo precioso demais. Você precisa de um banho quente, disse Nathan, não como sugestão, mas como um comando suave. Primeira porta à esquerda. Eu cuido dos bebês. Ela vacilou por alguns segundos. Então assentiu. Talvez fossem os olhos dele. Não frios, não cheios de piedade, mas firmes, com uma certeza que a fazia querer confiar. O banheiro estava envolto em vapor. Pela primeira vez em semanas, Hila deixou a água escorrer por seus cabelos, sem medo de gritos ou de ser expulsa. Ao sair, encontrou pijamas limpos e uma toalha macia, dobrados com perfeição sobre a pia, deixados por Marvin Dot. Quando retornou à sala, a cena a paralisou. Nathan, desajeitado mas atencioso, trocava a fralda de Hater. Gale já dormia, envolto em um cobertor novo, repousando como um anjo sobre o sofá branco de couro. Esse aqui é corajoso, murmurou Nathan, sem levantar os olhos, como se falasse consigo mesmo. E sortudo Dotila não sabia se ele falava do bebê ou dela. Baixou o olhar, os lábios tremendo. Dot Marvin entrou com 2 tigelas fumegantes de ramen. Não é gourmet, mas dá pro gasto, disse, tentando aliviar o peso da noite. Dotella se sentou, ainda segurando Gale. Cada colherada parecia derreter o gelo que havia se formado em seu coração. Não era pela comida, mas pelo silêncio cheio de aceitação. Ninguém exigia nada dela. Apenas a recebiam como se tivesse sempre pertencido ali. Do outro lado da mesa, Hila olhou para o homem que a havia tirado da calçada gelada, que não pedira justificativas para se importar. Não entendia o motivo. Mas, pela primeira vez em meses, não se sentia completamente sozinha Dot naquela noite, depois de uma refeição simples, mas aquecida por algo maior que palavras. O apartamento mergulhou em silêncio. Gale e Hater dormiam profundamente, cada um em um berço que Nathan providenciara. Às pressas, Hila ficou junto à janela, observando a cidade que brilhava abaixo. Arranha-céus como blocos de luz silenciosa, ainda tentando compreender como tinha parado ali, em um lar de luxo, amparada por um homem quase desconhecido, mas cuja bondade não pedia nada em troca. Nathan se aproximou devagar. Nas mãos, uma pequena caixa azul clara. Ele hesitou por um instante antes de estendê-la a ela. Minha mãe me deu isto quando eu tinha 10 anos, disse em voz baixa. Ela me disse que todos têm um momento em que se sentem à deriva, como se estivessem se afogando sem saber nadar. E quando isso acontecer, lembre-se, sempre haverá um barco esperando. Disse Nathan, a voz baixa. Quase um sussurro. Hila abriu a caixinha. Dentro, um pingente de prata em forma de um pequeno barco, delicado, perfeitamente esculpido. Passou o dedo pela lateral, surpresa ao sentir o metal quente contra a pele. Não frio. Vivo. Eu não posso aceitar, murmurou, balançando a cabeça. Não é para guardar, respondeu Nathan suavemente. É só para lembrar que você não está sozinha. Hila levou o pingente ao peito. Não havia necessidade de mais palavras. O silêncio bastava. Mais tarde, ao voltar para o quarto, ela se deteve junto aos berços. Os gêmeos dormiam em paz, respirando no mesmo compasso, as mãos minúsculas se fechando de vez em quando, como se agarrassem sonhos invisíveis. Hila se sentou ao lado de Hater e envolveu sua mãozinha com os dedos trêmulos. Eu não posso prometer que vou acertar sempre, sussurrou. Mas eu prometo que vou tentar todos os dias. Não importa o que aconteça, eu não vou desistir de vocês. Do batente da porta, Nathan observava em silêncio. Não interrompeu. Apenas sabia, no fundo, que aquela promessa simples valia mais que qualquer voto solene que já ouvira em toda a vida. Depois de colocar Gale e Hater nos berços,
Hila estava prestes a se sentar quando ouviu o choro suave de Hater. Antes que pudesse se mover, Nathan já estava ao lado do berço. Inclinou-se, franzindo a testa com a concentração de quem encara uma reunião decisiva. Mas ali, diante dele, havia apenas um recém-nascido. Parece hora de trocar a fralda, disse, um pouco desajeitado. Hila deixou escapar uma risadinha. Fraca, ainda cansada, mas com os olhos mais vivos. Você já fez isso antes? Nunca. Mas assisti a um tutorial hoje cedo. Marvin me mandou. Nathan ergueu o queixo confiante, mas nervoso. Ela deu um passo à frente, aproximando-se. Então vamos fazer juntos. Você cuida desse lado, eu cuido do outro. E assim, sob a luz suave e o perfume leve de talco de bebê, dois desconhecidos de mundos tão distantes começaram a fazer algo absolutamente comum: trocar fraldas. Nathan se atrapalhava com as abas, dobrava o forro do jeito errado, enquanto Hila tentava conter o riso. Ela o corrigiu com paciência e, por um instante breve, seus dedos se tocaram. Um toque rápido, mas suficiente para congelar o tempo. Você não é ruim nisso, disse ela, quase num sussurro. Nem você, ele respondeu. Não se olharam. Mas os dois sorriram discretamente. Não havia romance declarado, nem palavras grandes. Apenas um instante real. O tipo de instante que sussurra. Asterisque se algo vai começar, talvez já tenha começado. A manhã chegou espalhando raios dourados pelas cortinas finas. Hila abriu os olhos devagar. Pela primeira vez em meses, tinha dormido a noite inteira. Sem sobressaltos, sem o frio das ruas. Seus gêmeos ainda respiravam tranquilos nos berços, serenos como nunca antes. Sobre o peito de Hila, o pequeno pingente, de prata em forma de barco, repousava como prova de que a noite anterior não havia sido um sonho. O aroma de café fresco a trouxe de volta ao presente. Ao entrar na sala de estar, ela encontrou Nathan em uma simples camisa, concentrado em preparar mamadeiras para os gêmeos, enquanto Marvin se ocupava com o café da manhã. A cena era incrivelmente comum, quase banal, mas de uma ternura desarmante, que suavizou o coração dela. Após a refeição, Nathan trouxe Gale e Hater até Hila. Observou-a por um instante antes de dizer: há um lugar onde quero levar você e os meninos hoje. A testa dela se franziu em preocupação. Onde? Um lugar que muitos enxergam como um fim, mas que, na verdade, é um começo. Uma hora depois, o SUV de Nathan parava diante de um prédio moderno de vidro e aço. Ao ler a placa no portão, a respiração de Hila falhou. Haven Center. Programa de apoio a mães solteiras. Uma iniciativa do grupo Grayson. Suas mãos se fecharam com força. Ela virou-se para ele, assustada. Você me trouxe aqui para entregar meus bebês? Nathan balançou a cabeça, firme. Não. Eu trouxe você aqui para mostrar que não está sozinha. Eu construí este lugar depois de ver tantas mulheres, obrigadas a escolher entre criar seus filhos ou sobreviver. Aqui, mães solteiras podem aprender uma profissão, receber treinamento, encontrar trabalho, e seus filhos serão cuidados no mesmo espaço. Hila olhou em silêncio para o prédio, para as mulheres que entravam com seus filhos pela mão, para o pequeno grupo de crianças brincando no jardim com voluntários. O ar não tinha julgamento, apenas compaixão. O peito dela se apertou. Eu mereço isso? Não tenho nada. Sou apenas uma mulher deixada para trás com 2 bebês. Nathan apoiou a mão em seu ombro com suavidade, o olhar firme e calmo. Você merece porque não os abandonou. Escolheu o caminho mais difícil. E continuou. Aqui, você não vai mais lutar sozinha. As lágrimas marejaram os olhos de Hila. Segurando seus filhos junto ao peito, ela tremia e sorria ao mesmo tempo. Pela primeira vez em meses de escuridão, vislumbrou um verdadeiro raio de luz. Não apenas sobrevivência,
mas a chance de recomeçar. Na sala de espera do Haven Center, Ila se sentou em silêncio, ainda com um traço de preocupação nos olhos. Nathan havia apresentado a ela uma iniciativa especial de sua empresa, um programa chamado Asterisk, Asterisk, Second Start, Asterisk, Asterisk. Era voltado a mulheres que haviam sido abandonadas, que haviam caído fundo, mas ainda assim carregavam dentro de si o desejo de se levantar. Novamente. O Second Start não é só um treinamento profissional, explicou a coordenadora do centro. É um espaço para se redescobrir. Aqui você vai aprender uma habilidade, mas, acima de tudo, vai aprender a acreditar em quem você é. Ila apenas assentiu, em silêncio, os dedos fechando-se com força sobre o pequeno pingente de barco, em seu peito Dot. No primeiro dia ela conheceu Rebecca, uma mulher de 30 e poucos anos, cabelo preso com capricho, olhos vivos e uma voz cheia de encorajamento. Rebecca era artista e também instrutora de artes aplicadas. Quando você carrega tinta por dentro, disse Rebecca com um sorriso, colocando uma caixa de tintas diante dela. Deixe que ela escorra em cores. Não tenha medo do feio. Não, tenha medo dos erros. Pintar é a forma que temos de conversar com nossas feridas. Dot no começo, Ila apenas encarava a página em branco, as mãos trêmulas sem coragem de mover o pincel. Mas com a paciência de Rebecca guiando cada gesto, traços, incertos começaram a se formar. Linhas entrelaçadas, manchas de azul, cinza e branco. Tempestade se chocando contra a luz. Rebecca sorriu com aprovação. Viu? Até na escuridão existe um caminho. A sua história merece ser vista. Dot semanas depois. Ila recebeu um projeto, prático, criar uma peça de tecido estampado. Ela escolheu uma tote bag. Naquela noite, com os gêmeos já adormecidos, sentou-se à mesa, esboçando com cuidado. Cada memória, cada lágrima, cada esperança frágil se transformava em traço, até que ela escreveu as palavras que Nathan dissera naquela noite de tempestade. Asterisk. A travessia faz parte. Dot asterisk. Quando a bolsa finalmente ficou pronta, Ila a segurou com mãos trêmulas. Era apenas uma tote bag simples, fundo branco, letras azuis fortes, mas para ela era a prova de um milagre. Seus dedos deslizaram sobre a tinta, os olhos embaçados de lágrimas. Eu consegui, sussurrou, não só para si mesma, mas para todas as noites escuras que ficaram para trás. A frase pequena ecoou suave no quarto, mas para Ila foi o som mais alto de vitória. O primeiro triunfo real em sua luta para recomeçar. Os dias no Haven Center passavam como um sonho. Ila reencontrava o sorriso, as mãos já firmes no uso dos pincéis. Sua primeira tote bag com as palavras "A travessia faz parte". Tornara-se um símbolo de orgulho, algo que levava consigo em todos os lugares. Dot mais a paz nunca durava muito. Dot. Do outro lado da cidade, em um apartamento luxuoso, Bianca, antiga amante de Nathan, sentava-se ao lado de Roger, o diretor financeiro do grupo Grayson. Quanto mais a elogiam, mais o Nathan se afasta de mim. Sibilou Bianca, os olhos faiscando de rancor. Deixe isso comigo, respondeu Roger frio. Desacredite-a, e tudo vai desmoronar. 2 semanas. Depois, quando Ila se preparava para seu próximo workshop, uma colega de treino correu até ela, empurrando um celular em suas mãos. Na tela, um vídeo granulado se espalhava pelas redes sociais como fogo. Uma voz feminina, trêmula, acusava. Ela trabalhava na minha empresa. Eu vi Ila falsificar assinaturas nos registros. Ela pegou dinheiro e fugiu, deixando dívidas para trás. O vídeo era grosseiramente editado, usando documentos antigos, mas convincente o bastante para enganar quem não conhecia a verdade. Meu Deus! Ila deixou o telefone cair, o corpo inteiro tremendo. Dot.
Em poucas horas, os comentários explodiram online. Metade do público a defendia, dizendo que tudo era uma armação. Mas a outra metade atacava sem piedade. Está só se fazendo de vítima. E agora quer dar exemplo para outras mulheres? Cada palavra cortava como uma lâmina. As memórias antigas voltaram à tona. A noite da tempestade, os olhares de julgamento, o dia em que implorara por um pouco de leite para seus bebês. E agora? O medo de ver tudo desmoronar outra vez a sufocava Dot. Apertando os gêmeos contra o peito, Ila sussurrou em desespero. Deus, não deixe que tirem meus filhos. Eu não posso perder tudo de novo, Dot. Uma lágrima caiu sobre a bochecha de Gale, que se mexeu no sono. Ao olhar para o rostinho delicado, o coração de Ila se partiu em dois. Metade implorava para desabar. Metade se obrigava a permanecer firme. A tempestade de rumores pesava agora sobre todo o ****. Grupo Grayson ****. Jornalistas, investidores, até funcionários murmuravam especulações. E foi nesse caos que Nathan tomou uma decisão que muitos julgaram imprudente. Convocou uma coletiva de imprensa naquela manhã. O salão estava lotado de repórteres. O estalo dos flashes iluminava o ambiente quando Nathan subiu ao palco. Não usava um terno de luxo, apenas uma camisa branca simples, a gravata frouxamente desfeita. Diante do mar de câmeras, sua voz soou grave, mas firme. Nestes últimos dias, uma mulher inocente foi arrastada para uma tempestade de mentiras. O nome dela é Ila. Ela é mãe de 2 filhos, e a mulher mais corajosa que já conheci. Se alguém merece críticas, que sejam dirigidas a mim. Eu sou o CEO. Eu tenho o poder. Eu carrego a responsabilidade. Mas não transformem uma jovem que já sofreu tanto em bode expiatório para o entretenimento de vocês. Ele fez uma pausa. O olhar percorreu a sala, duro como um decreto. Quero deixar claro. Ila não cometeu crime algum. Todas as acusações contra ela são fabricadas. E se ainda quiserem atacar alguém, ataquem a mim. Não a ela, Dot nos bastidores. Ila permanecia em silêncio, segurando com força a tote bag onde lia-se: "A travessia faz parte." As mãos trêmulas, lágrimas escorrendo sem parar. Não por medo, mas pela força esmagadora de perceber que, pela primeira vez na vida, alguém estava se erguendo para protegê-la. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Então, o som frenético dos cliques voltou. Repórteres acenavam. Outros anotavam freneticamente. A coletiva foi transmitida, ao vivo, assistida por milhares. E pouco a pouco, o tom nas redes sociais começou a mudar. Ele tem razão. Ela não merece isso. Respeito ao CEO por defendê-la assim. Talvez tenhamos julgado rápido demais. Quando a coletiva terminou, Nathan apenas se curvou brevemente e desceu do palco. Nos bastidores, Ila não conseguiu mais conter-se. As lágrimas jorraram livres. Ao se aproximar dele, sussurrou entre soluços: "Você me deu algo que ninguém jamais me deu antes. A certeza de que eu não estou sozinha, Dot." Depois da coletiva, uma calma frágil se instalou. O barulho dos rumores foi diminuindo, dando espaço a algo diferente dentro de Ila. Não era apenas alívio. Era o despertar de um sentimento que ela nunca ousara nomear. Nathan passou a visitar o Haven Center com frequência. Não mais como o poderoso CEO, mas como um homem comum. Arregaçava as mangas para preparar mamadeiras, embalava Gale até adormecer, ou se atrapalhava quando o hater choramingava de madrugada. Ila, sem perceber, começou a sorrir de novo. Muitas vezes se pegava, rindo baixinho Dot. Um homem que já estampou capas de revistas de finanças, agora lutava para abotoar o macacão de um bebê. E, estranhamente, naquela desajeitada tentativa, Ila encontrou um calor que jamais conhecera Dot numa noite tranquila. Quando os gêmeos finalmente adormeceram, Ila saiu para a varanda.
A brisa noturna trazia o perfume suave de flores em botão. Nathan já estava lá, mãos nos bolsos, olhar distante. Ainda acho que o que fiz foi imprudente, murmurou. Referindo-se à coletiva Ila, apertou os lábios. Imprudente, mas me salvou. O silêncio se alongou entre eles. Então, seus olhares se encontraram. Já não eram CEO e mãe lutando pela sobrevivência, mas duas almas cansadas, precisando de um lugar para descansar. Nathan deu um passo à frente, depois, hesitou. Ila prendeu o fôlego, o coração disparado. Eu não sei o que é isso, sussurrou ela. Amor? Ou só gratidão? Nathan assentiu levemente. Também tenho medo disso. Mas ergueu a mão devagar, tocando uma lágrima em sua face. Tudo o que sei é que agora eu só quero estar perto de você. E então, como se as próprias palavras os empurrassem adiante, Ila se ergueu na ponta dos pés. Seus lábios se encontraram, suaves, trêmulos, sem pressa. Um primeiro beijo, incerto, mas transbordando sentimento. Sem fogos de artifício, sem música. Apenas corações acelerados e a estranha sensação de que o mundo inteiro havia silenciado para testemunhar. Quando se afastaram, Ila virou o rosto, bochechas coradas de medo e vergonha ***. E se amanhã eu acordar e tudo não passar de uma ilusão? Nathan sorriu com doçura, o olhar terno. Então começaremos de novo. Um dia de cada vez. No fundo, ambos sabiam. Uma semente havia sido plantada. E, mesmo sem nomeá-la, crescia em silêncio entre as cicatrizes, alimentada pela necessidade de serem verdadeiramente amados. Mas a notícia caiu como um raio. Ila recebeu uma intimação para comparecer a uma audiência preliminar. Uma acusação. Anônima a declarava incapaz de criar os filhos. O corpo inteiro dela tremeu ao segurar o papel. As lembranças voltaram em avalanche. Dias de rejeição, de ser chamada fardo, de ser deixada à chuva. O medo de perder os filhos foi tão esmagador que ela desabou no chão, agarrando o pequeno pingente em forma de barco de prata no peito. Nathan imediatamente acionou a equipe jurídica. Marvin, direto e firme, jogou uma pilha grossa de documentos sobre a mesa. Eles acham que vão derrubá-la com papéis falsificados, mas nós vamos mostrar o que é prova de verdade. Connie, a jovem advogada da empresa, completou com voz firme. Ila, lembre-se disso. Ninguém tem o direito de arrancar esses meninos de uma mãe que lutou como você lutou. Ninguém. Nos dias de preparação, Ila não estava sozinha. Rebecca, a professora de arte, escreveu uma carta comovente. Em cada desenho, vejo Ila colocando todo o seu amor nos filhos. Ela não está apenas aprendendo. Ela nos ensina o que é resiliência. A doutora Helena, a pediatra, também apresentou seu depoimento. Os gêmeos estavam bem cuidados, crescendo dentro do esperado. A mãe, sempre presente, nunca perdia uma febre, nunca ignorava um suspiro estranho. No dia da audiência, Ila entrou na sala com o medo ainda estampado nos olhos. Mas atrás dela havia uma força coletiva. Marvin carregava os arquivos. Connie sussurrava palavras de encorajamento e Nathan caminhava ao seu lado como um muro de proteção. O juiz analisava os documentos da acusação. Marvin foi rápido em apontar. As assinaturas não coincidiam com a caligrafia de Ila. As datas correspondiam ao período em que ela estava hospitalizada após o parto, e os carimbos eram grosseiramente falsificados. A voz de Connie ecoou firme. Isto não é prova, é calúnia. E temos registros médicos completos, comprovantes de pagamento, verificação do programa Second Start e o depoimento da doutora Helena para provar a verdade. O ar pesado começou a clarear. Cada suposta prova se desfez diante dos olhos de todos. Cada acusação se revelou frágil, dissolvendo-se no nada.
Ila continuava com as mãos trêmulas, mas por dentro, algo mudava. Pela primeira vez, não se sentia mais uma excluída. Pela primeira vez, percebia que tinha uma rede a sustentá-la. Quando o juiz finalmente declarou: "Não há fundamentos para revogar a guarda. O processo está encerrado." As lágrimas de Ila correram, mas agora eram de alívio. Nathan pousou a mão em seu ombro e sussurrou: "Viu? Você não está mais sozinha, Dot." Ela apertou a mão dele com força, respirando fundo, e murmurou como se fosse um voto: "Não importa quantas tempestades venham, eu vou lutar pelos meus filhos." A sala do tribunal parecia sufocante. Cada batida da caneta do escrivão retinia como golpes contra o coração de Ila. Ela olhava para as duas cadeiras vazias, imaginando Gel e Heather sentados ali caso o tribunal decidisse tirá-los dela. Enquanto a promotoria recitava as acusações, Ila se quebrou. As lágrimas escorriam, os ombros sacudiam. Só um pensamento pulsava em sua mente: "Eles vão levar meus filhos embora." Nathan coma ao lado dela. Viu o mundo dela desmoronar. Inspirou fundo e se levantou. Sua voz ressoou firme, sincera. "Meritíssimo. Se for necessário, eu pedirei guarda compartilhada com Ila. Assumo toda a responsabilidade para garantir que ela nunca seja separada dessas crianças." Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Ila ergueu os olhos marejados, incrédula. Aquele homem que um dia fora apenas um estranho, agora se erguia diante de todos, pronto para defendê-la. O juiz permaneceu em silêncio por um longo tempo. Folheou os registros novamente, detendo-se nas cartas da doutora Helena, de Rebecca, do programa Second Start Dot. Por fim, o olhar do juiz repousou sobre Ila, uma jovem mãe, trêmula, mas inabalável, que se agarrara aos filhos até mesmo em suas noites mais escuras. Então sua voz calma encheu a sala. "Após revisar todas as provas e depoimentos, este tribunal não encontra motivo para revogar a guarda. Leila manterá todos os direitos sobre seus filhos. Como um vento súbito, o alívio varreu o tribunal. Connie abraçou os arquivos com força. Marvin soltou um suspiro pesado. Rebecca chorou sem esconder. Ila desabou para a frente, em prantos. Mas dessa vez, eram lágrimas de libertação. Nathan se inclinou, segurando firme a mão dela. "Ouviu? Você venceu. Ninguém nunca vai tirar seus meninos de você." A sala explodiu, não apenas por causa do veredito, mas porque todos haviam testemunhado o poder do amor. O amor de uma mãe e o amor de um homem disposto a ficar ao lado dela diante do mundo inteiro. Naquela noite, a cidade cintilava lá embaixo. No terraço, o vento fresco da noite os envolvia. Nathan levou Ila para longe do barulho. Não trazia rosas, nem música. Apenas uma pequena caixa azul em suas mãos. Ila ofegou quando ele se ajoelhou em um joelho, o olhar solene e ao mesmo tempo aquecido. "Eu te conheci na chuva, quando o mundo parecia fechar todas as portas para você. Mas aquela tempestade foi o momento em que você abriu uma porta na minha vida. Ila, eu não quero caminhar com você apenas nas tormentas. Quero ancorar minha vida na sua. Quer se casar comigo?" As lágrimas de Ila escorreram, desta vez de alegria. Ela assentiu sussurrando baixinho. "Sim, eu quero." Nathan deslizou um simples anel de prata em seu dedo. Acima deles, as estrelas pareciam brilhar ainda mais intensamente. O casamento aconteceu no centro comunitário, o mesmo lugar que um dia abrigou Ila. Não havia luxo, não havia lustres, apenas flores, balões e rostos iluminados pela felicidade. Helena, em um vestido azul claro, segurava um dos gêmeos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Rebecca se ocupava em pendurar faixas de pano decoradas com a frase: "A travessia faz parte." Jusara chegou com uma cesta de comida preparada pelas mães do bairro, enquanto Dona Norínia regia um coral de crianças com orgulho maternal.
Então, as portas se abriram. Ila surgiu em um vestido branco simples, o pingente de barco de prata brilhando em seu peito. Os pequenos Gale e Heidider, em terninhos minúsculos, empurravam um carrinho de flores, rindo pelo corredor. O salão explodiu em aplausos e gargalhadas. Nathan aguardava no fim do corredor, o coração acelerado como se fosse o primeiro encontro deles. Quando Ila se aproximou, seus olhares se prenderam, revivendo em silêncio toda a jornada daquela noite de tempestade até aquele instante. A cerimônia foi simples, mas transbordava amor. Quando o oficiante convidou para uma declaração, Marvin avançou sorridente, erguendo a mão. Eu sou o padrinho não oficial. A sala inteira se encheu de risadas, e as últimas lágrimas foram enxugadas em pura alegria. Nathan segurou as mãos de Ila com firmeza e sussurrou. Eu prometo enfrentar cada tempestade ao seu lado. A partir de agora, não somos apenas duas pessoas. Somos uma família. A voz de Ila tremia quando respondeu. E eu prometo manter este lar com você, pelos nossos filhos, por nós. Quando selaram os votos com um beijo sob aplausos ensurdecedores, todos souberam. A história que havia começado na escuridão e na chuva finalmente encontrara sua luz eterna, a luz do amor e da resistência. Quando a cerimônia terminou, ninguém parecia querer ir embora. O calor ainda pairava no salão do centro comunitário. Nathan estendeu a mão para conduzir Ila, mas ela balançou a cabeça suavemente. Eu quero dizer algo, Dot. Sua voz tremia, mas seus olhos brilhavam com determinação. Ela deu alguns passos, à frente, segurando o microfone. O silêncio tomou conta do espaço. Cada rosto que havia caminhado ao lado dela, Rebeca, Helena, Jusara, Marvin, Dona Norínia e tantos outros, voltou-se em sua direção. Ila respirou fundo, os dedos apertando, o pingente de barquinho de prata em seu peito. Houve um tempo em que pensei que não tinha nada além de duas mãos e medo. Acreditei que o caminho à frente seria apenas escuridão. Mas então encontrei um barco. E aprendi que um barco nada significa sozinho. Ele precisa de outros para remar com você. E vocês remaram comigo. Dot, sua voz embargou, mas um sorriso surgiu em seus lábios. Vocês, meus amigos, minha família, aqueles que ficaram ao meu lado nas minhas horas mais sombrias. Vocês remaram comigo. Vocês me mostraram que as tempestades não duram para sempre, que a travessia faz parte da jornada. E hoje, só quero dizer, obrigada! O salão explodiu em aplausos, altos e brilhantes como fogos de artifício. Marvin gritou, e a partir de agora, eu sou oficialmente o padrinho. A plateia inteira caiu na gargalhada, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ila se voltou para Nathan, cuja mão já a esperava. Os pequenos Gale e Hater correram até ela, abraçando suas pernas antes de olharem para o pai, Dot juntos coma. A família saiu para a noite, onde a cidade cintilava em milhares de luzes. No terraço, a brisa era suave. Nathan envolveu Ila com o braço, enquanto os gêmeos gargalhavam apoiados na grade segura. Ao longe, fogos de artifício se abriam contra o céu escuro. Ila apertou a mão de Nathan, os olhos brilhando de esperança. O pingente de barco em seu peito refletia o brilho da cidade como um pequeno farol. Nós vamos continuar, ela sussurrou. Nathan sorriu, apertando a mão dela. E desta vez, vamos juntos. Quatro mãos. Duas grandes, duas pequenas, entrelaçadas, como uma só, diante do horizonte iluminado da cidade. Assim, a história que começou em meio à tempestade se fechava na luz de uma nova família. À frente, certamente viriam novas tempestades. Mas agora eles as enfrentariam não com medo, e sim com mãos unidas e um coração compartilhado.